Amém? Vamos orar. Eu quero agradecer você que está nos assistindo. Muitos não podem ainda estar aqui devido às crianças, mas você que tem depositado, obrigado. Você que tem cumprido, a palavra do Senhor, obrigado porque tem nos ajudado. Eu sempre declaro que se essas portas estão abertas, porque há um povo comprometido, e eu louvo a Deus. Amém? Estende as suas mãos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por cada dizimista e ofertante desta manhã, que o Senhor possa operar poderosamente sobre a vida dos teus filhos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus, o provedor, Pai, não é dos nossos braços, não, mas é o Senhor que nos traz a prosperidade, tudo vem de Ti, ó Deus, por isso nós somos gratos, Senhor, por cada dizimista e ofertante, porque eu sei que o Senhor está honrando cada um deles, cada um que tem depositado na Tua casa, o Senhor está abrindo as janelas dos céus. Por isso, obrigado, Jesus, nós Te louvamos nessa manhã e agradecemos em nome de Jesus, amém, amém? Pode sentar glorificando o nome do Senhor, aleluia. Nessa manhã, abra seu coração, a diaconisa Bárbara vai trazer a palavra. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã, como Ele já tem falado desde o início, Amém? A paz do Senhor. Aleluia, Jesus é bom. Que privilégio que nós temos de poder estar na casa do Senhor nesta manhã. Amém. Nesta manhã, nós vamos falar sobre vivendo com o propósito de Deus. Amém? Eu quero te dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo para cumprir em você e através de você aqui nessa terra. Amém? Vamos orar? Nos rendemos diante da Tua presença nesta manhã. Pedimos para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor venha calar a nossa alma, todo pensamento acelerado, toda preocupação, toda ansiedade, que o Teu Espírito Santo venha acessar neste momento, mas que nós possamos, Senhor, focar, fixar os nossos olhos em Ti nesta manhã. Que o Senhor possa falar e tocar os nossos corações. Em nome de Jesus, Paizinho, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém? Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Efésios lá no Novo Testamento. Depois do livro de Gálatas. Aleluia. Efésios 1:4. Diz assim: antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Vejam que quando Deus nos escolheu, nós passamos a ter direito e passamos efetivamente a pertencer a Ele quando nós tomamos a decisão de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Esse é o princípio para que Deus nos escolha, para que nós sejamos escolhidos. Tem a parte dele, que é de nos escolher, mas também tem a nossa parte, de tomar a decisão em caminhar com Jesus.
Amém? Não é pelas nossas qualidades, não é por causa de nada que nós sejamos bons ou não. Porque muitas vezes, quando nós não temos a nossa identidade tratada no Senhor, nós não nos sentimos dignos, não nos sentimos aptos, não nos sentimos preparados. Ah, mas com tanta gente, Deus vai escolher justamente eu? Uma história de vida tão conturbada, tão difícil. Mas é você que Deus quer. E é por isso que você está aqui nesta manhã. Amém? Continuando. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Pois esse era o seu prazer e a sua vontade. No início do versículo 4, nós lemos aqui que antes da criação do mundo. Então, o que eu quero te dizer primeiramente, com esta palavra, é que o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida já existia antes de eu e você existir. Amém? Deus não deixou para pensar no propósito quando você nasceu. Quando você nasceu, Deus não falou, poxa vida, e agora? Qual que vai ser o propósito da minha filha, do meu filho? Deixa eu pensar numa coisa bem bonita aqui. Não. Quando você nasceu, já havia um propósito pré-determinado. Amém? E eu vejo que nós, quando nós vamos crescendo, e até mesmo quando conhecemos a Cristo e passamos a caminhar com Ele, a gente confunde um pouco isso, porque aí quando a gente começa a entender o que é propósito, porque alguém quando nasceu aqui já estava pensando no seu propósito? Não. Um bebê não pensa a respeito disso, uma criança não pensa a respeito disso. Nós começamos a refletir a respeito disso e a buscar isso quando atingimos uma maturidade, amém? Uma certa idade, que nós começamos a entender a vida e nós passamos a conhecer as coisas e entender que existem coisas boas, coisas ruins. Podemos ocupar posições, cargos. E a gente começa a pensar sobre o propósito. E o nosso erro é que quando a gente começa a entender sobre o propósito, ou o que é o propósito, aquilo que Deus tem para a minha vida, e isso eu vejo que hoje é a maior carência da nossa geração, é o entendimento do propósito, por isso tantos jovens se suicidando. Pessoas, adolescentes, jovens, 12, 13, 14, 15, 16 anos, que tiram sua própria vida. Por quê? Por falta de esperança. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho valor nenhum. Eu não tenho expectativa nenhuma no meu futuro. Para mim é o que fica muito estampado. Diante de tantas más notícias que nós tivemos nos últimos meses, antes de começar a pandemia, é uma falta de esperança, é algo que as pessoas não têm uma expectativa no futuro. Isso é falta de propósito, que quando eu entendo que Deus já tinha algo que Ele estava contando comigo antes da fundação do mundo, peraí, eu quero fazer parte disso. Amém? Eu não sei você, mas eu quero fazer parte disso. E isso deve queimar no nosso coração. E quando nós passamos a entender o que é propósito, a gente começa a querer dar pitaco no propósito. A gente começa a querer ensinar para Deus o que é cumprir um propósito. Ou qual é o meu propósito. E quando a gente começa a interferir
nisso. E isso todos nós vamos passar por isso, amém, gente? Eu não estou falando aqui num lugar de fala de quem é perfeita, de quem faz tudo direitinho, do jeito que Deus quis desde o começo. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes eu remei contra a maré. Muitas vezes Deus estava querendo me levar para cá, eu estava indo para cá. Muitas vezes. E eu me sentia assim. Um dia eu falei, meu Deus, eu me sinto lutando com Deus. Sabe quando você quer uma coisa, você puxa para cá e eu não tinha paz. Não tinha paz no meu coração. E o que eu quero trazer nessa manhã é que você possa pensar sobre isso. Será que eu estou vivendo o propósito? Porque existe o cumprimento grande do propósito de Deus. Existe algo, existe uma promessa. Algo grandioso. Que 100% das vezes vai envolver um milagre. Porque se não dependesse da intervenção divina, seria nossa, não seria dele. Então, quando ele está no negócio, envolve milagre. Amém? Se a sua promessa precisa de um milagre, então você está no lugar certo. A sua promessa está nas mãos da pessoa certa. Amém? E a gente começa a querer dar um jeitinho, a gente começa a querer dar uma opinião, né? A gente começa a querer ajudar, né? Dar um empurrãozinho. E como eu disse, eu mesma já fiz isso e não que esteja livre disso, porque estou pregando isso aqui hoje. Mas por isso que nós precisamos estar todos os dias lendo a Bíblia, orando, nos examinando. Mensalmente nós estamos aqui com a Santa Ceia, não é? Priorize estar aqui no culto de Santa Ceia, amado. Priorize. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos o dia que vai ser a nossa última Santa Ceia. E quando nós começamos a andar na contramão, as coisas deixam de fluir. Alguém aqui já teve a experiência de nadar num rio contra a correnteza do rio? Se você não teve num rio, numa piscina de rio. Sabe aquelas que tem uma correnteza? Quando a gente está desalinhado com o propósito, é como se a gente estivesse nessa situação. Nada vai cooperar. Tudo vai ser difícil. Mas a questão não é nem essa, porque quando a gente está no propósito, não necessariamente tudo vai ser fácil. Mas a gente não tem paz. A gente gasta mais energia, a gente fica cansado, a gente fica desanimado. Até que a gente desiste. E quando o Senhor falou no meu coração esta palavra, foi exatamente nessa passagem que nós vamos ler aqui, em Lucas. Se você puder abrir. Que o próprio Senhor Jesus nos dá um exemplo disso. Lá em Lucas 7, a partir do verso 30, diz assim: Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João. E assim, rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Tem algumas traduções, tem uma tradução que eu li que diz assim, são como crianças mimadas. Um grupo grita para o outro: Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram.
João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe, e vocês dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Eu gostei dessa palavra criança mimada. Porque a criança mimada, ela não tem maturidade. E quando nós não temos maturidade, a gente não está preocupado com o propósito. A gente está preocupado com o nosso eu. A gente está preocupado com o que eu quero, com o que é bom para mim, o que é bom para a minha família, o que eu entendo ser agradável. E quando nós caminhamos desta forma, o que nós vamos ter vai ser um comportamento desalinhado com o propósito. Agora, uma criança é um estágio da nossa vida, a infância. Todos nós seremos imaturos em algum momento. E principalmente seremos imaturos quando queremos lutar guerras que não são da nossa alçada. Então, se uma criança for querer dirigir um carro, a chance dela se envolver num acidente, dela prejudicar ela mesma e outras pessoas é grande ou é pequena? É grande. Por quê? Ela não tem idade para aquilo. Agora, uma pessoa a partir de 18 anos, segundo a lei do nosso país, passando pelo psicotécnico, né, estando aprovado, ela tem condições de manejar um veículo. E espiritualmente não é diferente. Então a gente precisa entender onde a gente se encontra. Porque às vezes a gente está querendo assumir lugares que não são os lugares que o Senhor... Não é que Ele não tem para mim. Ele não tem para mim hoje. Ele não tem para mim agora. Amém? Alguém está conseguindo trazer algo para a sua vida aí? Então, procure entender aonde o Senhor te posicionou. O que Deus requer de você agora? Porque talvez você esteja cansado porque está lutando lutas que não era para você agora. E nós vamos ver aqui um exemplo de uma pessoa que tinha um chamado, que tinha um propósito, que tinha uma promessa, mas foi querer se meter a fazer o que não era competência. E por causa de uma atitude, ele perdeu o chamado, ele perdeu a promessa. E pior, perdeu a comunhão dele com o Senhor. Então eu quero trazer esse entendimento, que você possa nessa manhã pensar sobre isso. E se talvez você se encontrar em alguma situação que você fala, poxa, eu acho que eu me desviei aqui, não era isso que Deus exatamente estava querendo para a minha vida. Volta. O arrependimento traz alinhamento. E se você talvez consegue olhar para você e você consegue ver que você tem tido esses comportamentos, volte. E isso, gente, todos nós estamos suscetíveis. Não importa se é cristão, se é não cristão, não importa se tem 5, 10, 15, 20 anos de convertido. Porque é um chamado para cada um de nós todos os dias de falar com o Pai, de ouvir o Pai. E esse é o principal motivo pelo qual nós nos encontramos nessa situação. Podemos nos encontrar em situações em que somos imaturos ainda para algumas coisas? Sim. Você vai sair daqui hoje, eu vou sair daqui hoje 100%? Não. O que eu preciso fazer? Primeiro, identificar.
Segundo, começar uma caminhada de crescimento, de amadurecimento. Porque também é uma coisa que não é do dia para a noite. Não é algo que a gente acorda de um jeito, dorme de um jeito e acorda de outro. É um processo, são decisões diárias. É um conjunto de coisas que nós fazemos. São pensamentos que nós alimentamos. São pessoas que nós escolhemos conviver. São padrões de pensamento que a gente não abre mão. Às vezes a gente é tão convicto de algo que a gente não dá espaço nem para o Espírito Santo falar. E a pessoa que eu disse, o personagem bíblico é Saul. 1 Samuel capítulo 10. Saul, gente, quando a gente vê o chamado de Saul, você fala, meu Deus, eu estava lendo, eu fiquei maravilhada, que chamado maravilhoso, que promessa linda que Deus tem na vida dessa pessoa. E às vezes a gente se apega tanto no chamado e no propósito que a gente se esquece do processo. Né? Parece que a gente está imune de perder, mas a gente não está imune de perder. A gente pode perder. E o perder não depende de Deus, o perder depende de nós, das nossas decisões. Só vou ler aqui para vocês verem 1 Samuel capítulo 10, que coisa tremenda, né? E diz assim, o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará, livrará dos seus inimigos. E essa é a prova de que Deus o escolheu para ser chefe. Hoje, quando você for embora, e aqui ele começa a dar uma série de instruções. E depois que isso acontece, tudo vai dando certo para Saul. Tudo vai dando certo. Ele tem guerras aqui, ele vence, ele sai vitorioso. Tudo cooperando para o bem de Saul. Se a gente for um pouquinho mais para frente, no capítulo 13, no verso 5, a Bíblia vai nos relatar a guerra dos israelitas, que era o povo qual Saul era rei, contra os filisteus, que era um povo inimigo. E veja que era uma situação de guerra. Então são guerras espirituais às vezes que nós enfrentamos, que nós estamos lidando com coisa séria. A gente não pode levar na brincadeira e nem de qualquer jeito. E diz assim no verso 5, os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quantos os grãos de areia da praia do mar. Foram até Micmas, a leste da cidade de Bete-Avém, e acamparam ali. Quer dizer, a ênfase que a palavra dá, né, pro arsenal bélico daquele inimigo, que era um inimigo muito forte. Era um inimigo com muitos artefatos ali de guerra. Quer dizer, a chance de, se fosse um confronto diretamente, sem a influência do Senhor, provavelmente os israelitas não iriam prevalecer, eles iriam perder. Os israelitas perceberam que estava sem saída. E em uma situação muito difícil. Às vezes a gente se encontra em situações muito difíceis, mas não impossíveis para o nosso Deus. Amém? Por isso não desvie do propósito em situações difíceis, em situações de pressão. Fique no lugar onde Deus te colocou. Cumpra a palavra de Deus ali onde você está. Sempre existe um lugar em Deus. Por mais difícil que for a situação, por mais desafiador que seja, sempre existe um escape que o Senhor nos dá do que de cumprir a palavra naquela situação, para que o Senhor peleje por nós. E aí diz assim, outros ainda atravessaram o Rio Jordão e foram para as terras de Gade e Gileade. Saul havia ficado em Gilgal e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias. Mas Samuel não foi até lá.
E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então vejam bem, já era uma situação difícil com o que tinha. De repente, Samuel tinha combinado de aparecer dali 7 dias, não apareceu. E o povo começou a dar linha na pipa. Saul se viu sozinho, desamparado, pressionado a fazer o quê? Aquilo que já estava no coração dele. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício, e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia me prometido? E os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Aí eu pensei, uma ideia brilhante, que a gente tem ideias brilhantes, para ajudar Deus a cumprir aquilo que já é do interesse dele. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus. Quer dizer, vejam bem, a maneira com que ele quis aqui a ajuda de Deus foi fazendo sacrifício. E a palavra mesmo diz, através do profeta Samuel, é que o Senhor fala: obediência quero e não sacrifício. Só não adianta a gente fazer muito sacrifício, querer fazer muito, sendo que o Senhor só quer a obediência de nós. Aqui a palavra não está dizendo, mas se Samuel chegou logo que ele estava terminando o sacrifício, será que já tinha terminado o 7º dia? Será que bateu meia-noite? Ou será que era meio-dia? Porque às vezes a gente fica tão ansioso com algo. Ah, mas já deu 7 dias. Não, mas não terminou o dia. Porque foi muito perto. Aqui foi no mesmo dia. Então eu creio aqui que Saul não esperou o dia terminar. Raiou o sol, pronto, já está na hora. Ele não chegou, eu preciso fazer alguma coisa. E olha só o que Samuel diz. O que ainda Saul, vou continuar para vocês entenderem aqui o fechamento. Os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer o sacrifício. Aí Samuel responde: o que você fez foi loucura. Respondeu Samuel: você não obedeceu a ordem do Senhor vosso Deus, que tinha, se tivesse obedecido, Ele teria deixado que você e seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso Ele vai encontrar um homem do tipo que Ele quer, porque Deus já tinha um propósito para o povo. Amém? Então nós precisamos ser essa peça que se encaixa no propósito, se é que nós queremos fazer parte dele. E eu creio que aqui todos querem, amém? Todos nós queremos fazer parte disso, mas nós precisamos estar no formato. Nós temos que ser esse tipo de pessoa que ele quer, como está dizendo aqui. Então às vezes nós nos deixamos nos envolver pelo medo, pela ansiedade, pelo desespero, pelas nossas emoções. E nós impedimos o agir do Espírito Santo na nossa vida. Então por isso que a gente precisa se autoconhecer. Quem já participou aqui das palestras, que nós já tivemos algumas aqui sobre inteligência emocional, o autoconhecimento, a gente precisa se conhecer. Espera aí, eu estou sentindo isso, né? Eu já estou ansiosa, meu coração já está disparando, ai. Eu já perdi a paz. Espera aí, onde que eu perdi? O que aconteceu? Eu vou respirar fundo e vou tentar continuar segundo aquilo que Deus quer para mim. Amém? Lá em Romanos 12:2, a palavra diz assim, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos provar
da qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E eu até trouxe aqui, um brinquedinho. Alguém já deve ter visto eu trazer isso aqui, que eu trouxe uma vez. Mas eu quis trazer de novo. Porque eu acho que é muito visual, assim, para a gente entender o que é ser transformado pela renovação da vossa mente para que podeis provar dessa vontade. Essa aqui é a vontade de Deus. Já tem um formato que precisa ter. E às vezes a gente quer... Vocês estão vendo aqui, dá para ver que é uma letrinha, letra B? Alguém está vendo a letra B aqui? Se eu quiser encaixar a letra B aqui, ela vai entrar? Não. Eu precisava ter esse formato ou esse formato. Para que eu pudesse encaixar. E sabe, e fluir com isso aqui. E essa peça sozinha, ela não faz nada. Não tem função nenhuma. Mas encaixando aqui, eu faço parte de algo maior. Eu faço parte de algo grandioso. Então, essa é a transformação de mente que nós estamos aqui para isso. Nós buscamos a Deus para essa transformação, para essa mudança de mente. Porque eu sei que Deus tem algo maior para cumprir na minha vida. Porque para eu poder assumir esse formato aqui, eu preciso passar por um processo de lapidação, de transformação, de mudança de formato, de tudo. Talvez tenha que esquentar ele no fogo, para ele ficar mais mole, para ele ficar mais maleável, mais fácil de lidar com ele, para ele poder se encaixar aqui. Esses são os processos da vida que a gente passa. Para a gente se encaixar nisso daqui, a gente precisa passar pelo fogo. A gente precisa passar pela prova. O problema é que às vezes Deus está pondo a gente lá no fogo, mas o bicho não amolece. Não amolece, fica duro, não encaixa. Aí sabe quando que vai fazer parte de algo maior? Nunca. Porque se não encaixar, não vai. Se não encaixar, não vai acontecer. Mas nós somos terra boa. Nós somos terra fértil do Senhor. E nós vamos nos moldar e nós vamos nos permitir ser moldados pelo oleiro. Aquele que nos transforma de dentro para fora. Que quando Ele mexe lá, no fundo do meu coração, quando Ele vasculha o meu coração, que Ele vai tirando o orgulho, que Ele vai tirando a soberba, que Ele vai tirando tudo aquilo que me afasta dEle, o meu comportamento vai mostrar isso. Porque o nosso comportamento nada mais é do que o que já está no nosso coração. Amém? E eu vejo que o maior erro de Saul aqui, gente, porque Deus já tinha dado a ordem. Então, assim, quando Samuel chegou para confrontar ele não se arrependeu. Porque ainda aqui, eu creio que ele tinha oportunidade de falar, meu Deus, eu errei. E depois que Samuel confronta ele aqui, sabe o que Saul pediu para ele? Não, mas fica comigo, para o povo pensar que Deus está comigo. Quer dizer, a preocupação dele era os outros. Às vezes a gente fica mais preocupado que as pessoas pensem a nosso respeito do que o que realmente a gente é. Mas Deus está vendo o coração. Então eu queria trazer essa palavra e assim, impulsionar você a buscar isso. E é o que eu estou buscando também para a minha vida. Deus, eu preciso mudar, eu não quero ser essa pecinha aqui, ó. Porque às vezes, gente, às vezes a gente até está se encaixando, mas não está ajustado. Sabe? Às vezes precisa de um ajustezinho, às vezes precisa, né? Conforme a gente vai caminhando, eu creio que a gente vai caminhando com Jesus, uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida verdadeira mesmo, de comunhão com o Espírito Santo. Também, como eu disse, não é uma coisa instantânea, é um processo. Mas assim, a gente vai ajustando isso a cada dia. Né? Conforme a gente lê a palavra, nossa, meu Deus, foi a cada cajadada que eu falo, Jesus, como eu preciso mudar, como eu preciso ainda. E me ajuda.
né? Não é também a gente falar assim, eu não vou ser perfeito nunca, e só Jesus foi perfeito, eu sou assim. Não. Não, caminhe. Se abra para o novo. Se abra para aquilo que Deus quer fazer. Se abra para essa transformação aqui. Se permita. Se permita. Crenças que nós construímos na nossa mente, de coisas que nós ouvimos a nossa vida inteira, nos fazem pensar erroneamente a respeito de quem nós somos e de quem nós podemos ou não ser. Conceitos a respeito de nós mesmos, que nós adquirimos e não abrimos mão, às vezes, de ouvir algo diferente, de nos permitir pensar diferente de nós. Quantas vezes eu fui escravizada por um pensamento de que eu não podia viver sem cometer o pecado X. Mas eu não consigo. Mas eu não consigo. Consegue. Todo mundo consegue. Pode ser difícil. Você vai precisar querer muito, mas você consegue. E outra coisa sobre o propósito, sobre o viver o propósito, é que, como eu disse, nem sempre serão tudo flores. Será tudo lindo, maravilhoso. Pode envolver choro, pode envolver dores, mas tem um propósito. E a palavra fala lá em Romanos 8, 28, né? Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quando eu estou nesse lugar do propósito, tudo está cooperando para o meu bem, seja bom ou não. Vocês já pararam para pensar que Jesus, o cumprimento do propósito de Deus na vida de Jesus, custou a própria vida dele? Você já parou para pensar nisso? O cumprimento do propósito de Deus na nossa vida pode custar muitas coisas. Muitas. Mas Jesus tinha o conhecimento do Pai. O Pai tinha um plano maior. Jesus não se apegou com as coisas dessa terra. Jesus pisou aqui nessa terra, ele não teve uma posição na sociedade elevada, ele não tinha nenhum cargo na sinagoga, você acredita? Ele não era sumo sacerdote na sinagoga. Jesus veio fazer a vontade do Pai. E nós vemos aqui, gente, aquela passagem que a gente leu de Lucas. Ele era confrontado o tempo todo. Eu estou lendo o livro de Lucas. E em diversas partes a gente vê que tipo assim, e Jesus saiu porque procuravam matá-lo. E Jesus saiu porque procuravam apedrejá-lo. Tipo, Jesus sabia o que eles estavam pensando a respeito dele. Jesus sabia. Mas Jesus não se deixou paralisar por isso. Às vezes a gente se deixa paralisar de cumprir o propósito, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque fulano falou não sei o que de mim. Porque fulano, a cara dela já está falando o que ela pensa de mim. E mulher tem dessas coisas, né? Aí você visse a cara dela. E as mulheres aqui vão me entender. Às vezes a gente se deixa paralisar por isso. Pega o exemplo de Jesus. Queriam matar ele. Alguém já quis te matar de verdade? Se alguém já quis te matar de verdade, glória a Deus que você está aqui, que o plano dessa pessoa não se cumpriu, porque Deus tinha um chamado maior para a sua vida. Mas queriam matar ele. Vai ler lá depois o livro de Lucas. Mas, gente, é umas 3 vezes seguidas. E Jesus se retirou porque tentavam apedrejá-lo. Eu falei, gente, que convicção que esse homem tinha. Eu quero isso para mim. Essa convicção que nada parou ele. Nada.
Nada brecou ele. É essa convicção que a gente precisa buscar em Deus, daquilo que Ele tem para nós, daquilo que Ele me chamou, que Ele me escolheu, antes da fundação do mundo. Antes de tudo isso daqui existir, Ele já tinha algo preparado para mim, que Ele já tinha planejado para mim e para você. E não se deixe enganar pelas mentiras do diabo, de que é para o irmão que está aqui do meu lado, é para o outro que está aqui desse lado, mas na minha vida não, é mentira isso. Eu já vivi debaixo dessa mentira. É você sim. Com todos os seus erros, com todos os seus pecados, com todas as suas falhas. É você. Ele não vai desistir de você. Agora, livre-arbítrio é uma coisa que foi dada. Porque passar por esse processo aqui, ó, envolve a nossa decisão. O tempo também interfere. Porque tem coisas que Deus está te chamando hoje para você fazer hoje, que pode ser que passe daqui a alguns anos, 10, 15, 20 anos, e daqui 10, 15, 20 anos você venha decidir se submeter a isso, mas aquilo que era para você ter vivido lá atrás já passou. Então, por isso, não perca tempo. Você que é jovem, eu estou vendo alguns jovens aqui hoje. O Senhor me chamou quando eu tinha 20 anos. Eu me arrependo. Porque eu pensava que eu tinha muito para aproveitar. Depois que eu casar, eu me converto. Eu pensava assim: eu vou curtir mais o mundo um pouquinho. Depois que eu casar, eu quieto. Aí eu vou para a igreja, eu vou obedecer a Deus, vou sair do pecado. Não perca tempo. Deus quer usar você para essa geração. Deus quer usar você para alcançar os seus amigos, os seus familiares. Deus quer usar você hoje. Se posicione, busque. Fala: Senhor, eis-me aqui. Jesus, eu falei não até hoje, eu quis o mundo, mas Senhor, eu quero o Senhor. Sabe por quê? O mundo não tem nada para nos oferecer. Nada. Nada. Você pode ir, experimentar tudo o que você quiser, fazer tudo o que você quiser. No fim das contas, você vai falar: não tem ninguém como Jesus. Não tem ninguém que é bom como Ele. Não tem ninguém que é fiel como Ele. Não tem nenhum amigo, melhor amigo do que Ele. Não tem. E se você talvez está aqui dentro, e talvez você pense que você quer conhecer alguma coisa lá fora, permaneça na presença do Pai. Permaneça na casa do Pai. Fala: Senhor, me ensina, me ajuda a ver graça na Tua presença. Me dá uma experiência com o Senhor tão poderosa que eu não vou querer mais o mundo. Porque eu não vou falar para vocês que o pecado não tem a parte legal. Tem a parte legal. Mas tem a consequência. Ele tem um salário. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? E eu quero finalizar essa palavra com Gálatas 2:20. Alguém pode chamar a Charis, por favor? Gálatas 2:20. Aleluia, Jesus. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim.
E esta vida que vivo agora, eu a vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Se a gente for olhar para a história do apóstolo Paulo, não sei se você já ouviu alguma vez, mas Paulo ele era um perseguidor de cristãos. E ele era fariseu, judeu, criado nas leis. Não me lembro agora a tribo que ele disse que pertencia, mas ele era judeu assim, nascido, criado no judaísmo, conhecia toda a lei do Senhor. E quando Jesus veio, alguns anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, Paulo começou a perseguir os cristãos. E porque a palavra fala lá em Deuteronômio 21, 23, né, que maldito é aquele que é colocado no madeiro. Então ele não aceitava o fato das pessoas estarem chamando de Messias alguém que foi colocado no madeiro, que a palavra diz que seria maldito. Então Paulo viveu boa parte da vida dele perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Então a motivação dele não estava errada. Ele queria fazer aquilo que era bom para Deus. Mas ele precisava passar por um processo de transformação para ver aquilo que os olhos não veem. Então às vezes a gente quer fazer algo bom, mas a gente precisa passar pelo processo. A gente precisa passar por essa transformação que o Senhor quer fazer na nossa vida. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que Ele quer. Amém? Não é sobre o que eu estou fazendo, é sobre o que Ele está fazendo. Amém? Aleluia. A pastora quer falar alguma coisa? Quer? Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Fale com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Pai, que toda a carnalidade nossa, Pai, tudo aquilo que interfere na ação do Teu Espírito Santo, nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, Pai, que seja colocada por terra agora, mas que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, e nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir, Jesus. E nós queremos, depois de Te ouvir, nós queremos Te obedecer. Porque as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. As bênçãos do Senhor para as nossas vidas, elas nos trazem vida. E ainda que esteja difícil, Pai, ainda que seja difícil, que esteja difícil, nós sabemos, Pai, que há algo maior que o Senhor nos chamou. Existe um propósito maior que o Senhor está nos conduzindo. E nós não queremos mais murmurar, Jesus. Nós não queremos mais reclamar. Nós não queremos mais perder a nossa paz por nada desse mundo. Mas que nós venhamos nos encontrar em Ti. Que nós venhamos, como o salmista disse, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Que nós possamos ver a mão do Senhor em tudo aquilo que a gente viver. Que nós possamos reconhecer a Ti, reconhecer o Senhor, e Te louvar, e Te adorar, e Te bendizer, e Te glorificar, e levar o Teu nome, Jesus, aonde quer que nós iremos. Levar o Teu nome, levar a esperança que há em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Bom que dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Você pode dizer isso de todo o seu coração? Oh, Jesus, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Oh, não, nunca foi sobre nós, e nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E não, nunca foi sobre nós, e nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Fala, vem Jesus e muda a minha vida, aquilo que tivesse ser mudado. É tudo para honra e glória do teu nome. É tudo para honra e glória do teu nome, Jesus. Nós nos rendemos a Ti, nós nos entregamos a Ti, Papai, em adoração a Ti. Uma vida entregue é uma vida de adoração. Adoração não é virmos aqui cantar para o Senhor, mas adoração é nos submeter, é nos humilhar, é entregar aquilo que for necessário entregar. Jesus, nos dê esse coração de serva, Jesus. Aleluia, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Aleluia, Jesus. Glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor com as suas palmas. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias ao teu santo nome. Queridos, tremenda palavra, né? Que Deus possa ministrar no nosso coração esse comprometimento. Amém?
eu quero deixar um recado para as mulheres que estão aqui. Dia 6, né, do 11, nós vamos ter o colo do pai. Tia Miriam, se prepara. Vai ser na sexta noite. E no sábado, dia até umas 5:30 da tarde, eu creio que vai. É maravilhoso, venha participar, você dê o seu nome, é R$60, é barato, porque você vai ganhar uma camiseta, tem um café, um lanchinho na sexta-feira, tem o café da manhã no sábado, você vai chegar aqui, já vai ter uma mesa preparada para você. À tarde tem o lanche da tarde, só o almoço que nós almoçamos fica disponível, você pode ir na sua casa ou aqui no restaurante, nós vamos todas juntos, amém? É R$17 ou até 20, ela vai cobrar, não sei ainda o valor, mas não vai passar de R$20, come à vontade. Então eu quero já convocá-los, estar aqui, é uma cura, é algo profundo. Você que participou do Colo do Pai esse ano vai ser diferente, porque esse é o noivo e a noiva, e Deus está preparando algo para o meu coração, para o seu coração, amém? E vou só